Shalom, shalom, boa tarde. Nós estamos hoje no dia 22 de Iyar, do ano 5783. Hoje é dia 13 de maio de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias, né? Hoje nós estamos no sagrado dia do Shabat, o 7º dia, e hoje nós vamos concluir, né, não somente a Parashá da semana, mas também nós vamos concluir o livro de Levítico, né, onde teremos aí a parte no final, Razak, 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 Venite, Razek, né? Então nós estaremos fazendo o encerramento do livro de Levítico, né? Estamos aí com a nossa contagem do Homer, temos aí as mensagens do nosso Rebbe Menahem Mendel, para o encerramento da nossa Parashá semanal, Berukotai, nos fala sobre honrar os nossos filhos e responder ao chamado de Deus, né? Então nós vamos ver isso daí. E também teremos aí, né, na história judaica no dia de hoje, o que aconteceu, para nós estarmos aí refletindo o dia a dia, né, do nosso irmão mais velho, o povo judeu, né, o filho primogênito de Deus, ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa história judaica, né, no dia de hoje. Então hoje nós estamos no dia 22 de Iyar, 5783. Então, segundo a história judaica, no ano de 1313, antes da Era Comum, né, logo após o recebimento do maná, o pão celestial, que alimentou os judeus milagrosamente em toda a sua travessia pelo deserto, Deus ordenou ao povo que cumprisse o Shabat. Esse Shabat ocorreu no dia 22 de Iyar de 2448, a contar da criação. Então, na manhã da sexta-feira, do 6º dia da semana, caiu maná, uma porção dupla, pois passava a ser proibido recolher maná durante o Shabat. E as duas halot que colocamos à mesa de Shabat é exatamente para recordar a porção dobrada que o povo judeu recebia no deserto no 6º dia da semana, que era exatamente para evitar fazer o trabalho no sábado, no 7º dia da semana, no sagrado dia do Shabat. Então, por isso, nós colocamos na mesa de Shabat 2 pães, 2 halot, né, que são os 2 pães especiais para o Shabat, para recordar exatamente esse cuidado de Deus ao dar porção dobrada de maná no 6º dia, ok? Em 1731, né, na data gregoriana, nesse dia 22 de Iyar, Giovanni Antônio Costazin, responsável pela biblioteca e autoria do catálogo dos manuscritos hebraicos do Vaticano, direcionou buscas em todos os bairros judeus no estado do Vaticano, confiscando os livros sagrados judaicos. O confisco iniciou-se no dia 22 de Iyar, de 1731, da nossa Era Comum, e continuou pelos próximos 20 anos, ou seja, desde o ano 1731 até 1751, né, por ordem do Vaticano, foram confiscados todos os livros sagrados, né, em todo o estado do Vaticano, que se representa a Itália, entendeu? E aí, então, imagine o que consta naquela biblioteca subterrânea do Vaticano. Tem muitas riquezas judaicas lá, né, para serem recuperadas, e hão de ser no seu dia determinado pelo Eterno, ok? Então vejam aí mais uma questão da história judaica. Em 1944, né, aconteceu a deportação de judeus húngaros. Após 2 meses de ocupação nazista na Hungria,
onde a população judaica antes da Segunda Guerra Mundial era de 725 mil, né, na Hungria. Os nazistas iniciaram a deportação dos judeus para os campos de concentração de Auschwitz. Eichmann pessoalmente encarregou-se do início do processo de extermínio. Oito dias mais tarde, 100 mil já haviam sido assassinados. 100 mil judeus já haviam sido assassinados em questão de 8 dias. A ética dos pais, no capítulo 5, ele nos fala que durante esse período durante os meses de verão, a partir do Shabat de Pesach até o Shabat anterior a Rosh Hashanah, né, é estudado a sabedoria, né, a ética dos pais, né, no Pirkei Avot, a ética dos pais do Talmud, né? Então é um costume fazer os estudos durante esse período aí, né, semana, né, dos estudos do Pirkei Avot. Temos aí a conexão com a contagem do Homer até ao pôr do sol de hoje. Nós estamos no dia 37 e a partir do pôr do sol de hoje nós estaremos no dia 38, né? Então nós estamos indo aí praticamente para contagem regressiva, contagem final do Homer, ok? Então vamos na nossa contagem do Homer de hoje, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje. Estamos na sexta semana da contagem do Homer e é o segundo dia da sexta semana. Então a contagem do Homer se faz assim. Hoje é o dia 37, ou seja, 5 semanas e 2 dias do Homer. Vamos juntos? Hoje é o dia 37, ou seja, 5 semanas e 2 dias do Homer. Então nós estamos, né, juntos fazendo a contagem do Homer e junto com isso vamos refinando a nossa personalidade, bem como vamos aí também curando as nossas emoções, né? Hoje nós estamos em Gevurah Shebeyesod, né, que é a disciplina na vinculação. Então vamos para as reflexões. Examine a disciplina em sua vinculação. O vínculo deve ser estabelecido com discrição e cuidadosa consideração em relação a quem ou o que você se liga. Mesmo a mais saudável e íntima ligação precisa de tempo e de respeito pelo espaço de cada indivíduo. Ou seja, você, se é o doador, você precisa respeitar, né, o espaço do receptor, aquele que está recebendo a sua doação, seja ela qual for, né? Você está exercendo uma assistência de amor fraterno, seja no nível espiritual, seja no nível físico, seja no nível financeiro ou material, em que você está ajudando pessoa X, né? Você precisa de tempo, que significa, não é de forma abrupta que você chega e pabum, né? Precisa ter um tempo, né? Aquela preparação para poder chegar. Bem como também a questão de respeito do espaço, né? do receptor, né? Você não pode chegar lá tomando conta do pedaço, né? Como diz o outro, né? A casa não é sua, né? Não é porque você está ajudando alguém que significa que você pode mandar na vida daquela pessoa, mandar na casa da pessoa ou algo semelhante. Então, por isso que fala o nosso rabino Simon Jacobson, né, nas reflexões da contagem do homem, esses aspectos aí. Algumas perguntas para reflexão também. Eu me ligo tão intensamente que pareço colado, né? Você se liga tão intensamente ao receptor que parece que você é a sombra dele ou ele é a sua sombra, né? Você não sai da cola da pessoa, você está colado, né, praticamente 24 horas por dia.
É correto isso? Cuidado. Sou demasiadamente dependente da pessoa com quem me ligo? Né? Então, vê a questão da dependência, né? Você não respira se você não se comunicar com aquela pessoa, né? Então, você precisa tomar cuidado com referência ao tempo e ao espaço, né? E a pessoa é demasiadamente dependente de mim? Vai no mesmo campo. Eu me ligo por desespero. Tem gente que faz aí, né, práticas, né, de atos de bondade, atos de misericórdia, né, ou de caridade, mas por desespero, né, para aliviar sua própria mente, consciência pesada, consciência de culpa, né? Então precisa tomar cuidado. Eu me ligo com pessoas saudáveis, pessoas íntegras, que conhecem os próprios limites. Então isso é bom, isso é muito importante, nós estarmos conectados com pessoas saudáveis, com pessoas íntegras, né? Onde realmente cada um conhece os seus próprios limites, né? Então, o teu limite vai até certo ponto, o limite daquela pessoa vai até certo ponto. Então, estão ali juntos para um ao outro ajudar, mas precisa tomar cuidado com essa questão. Ela precisa ser saudável para não se tornar prejudicial para ambas as partes. Aí, as duas partes perdem, são prejudicadas e nada de bom acontece. O exercício do dia. Reveja as suas experiências de vínculo para ver se precisam de mais disciplina ou mudança, né? Isso significa que sempre é bom fazer uma revisão das táticas, né? O que você está fazendo, como está fazendo, você precisa fazer uma avaliação para poder realmente ver o que precisa ser mudado para melhor, né? Ver as suas mudanças que precisam ser realizadas, tanto para o seu bem como bem para o bem do próximo, aquele que está sendo ajudado por você. Ok? Baruch Hashem. Vamos em frente aí na nossa jornada aí, né? O nosso Shabbat Shalom e também Shavuot Tov, né? Uma semana, né? A passagem, né? Do 7º dia para os 6 dias comuns, a Havidalah, que vai ser às 18h09, né? A Havidalah, a passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, né? Então, uma semana abençoada com muitas atividades positivas, pensamentos positivos, continuando a curar as emoções, né? Refinar a personalidade, né? Para que em tudo você possa ser uma boa mensagem do Eterno, não somente para ti, mas também para as pessoas que estão próximas a você, né? E que tenha também sucesso, saúde, prosperidade, pela graça bendita do soberano dos mundos. Então, Herbert Leonardo dos Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais, Leonel de Souza, Rio de Janeiro, Gilberto Augusto, Ângelo, de São Caetano do Sul, Grande São Paulo, Djalma de la Vedova, Terra Boa, Paraná, Eudete Swinden, né, de Curitiba, Paraná, Rita Maerovitch, Natal, Rio Grande do Norte, Ada Caldas, São Paulo, capital, Leila Carvalho, da cidade de Leopoldo de Bulhões, lá em Goiás, o Valdir Freitas, de Manaus, Amazonas, Baruch Hashem, né? E nós estamos aí também com a Luciana Rodrigues, a de Marília, a Tiesca Matos de Eusébio, Ceará. Quem mais está por aí? Vamos ver se a gente consegue captar aqui. Temos o Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, né, o Rodrigo Gomes, aqui de Bauru, né, Baruch Hashem. A Rosa Maria Simplício, né, de Farias,
né, e o marido Adamo, melhor dizendo, Jordão, né, com os filhos lá em Bertioga, litoral norte, São Paulo, Maria do Socorro Sales, né, de Brasília, né, que está por aí, a Marli Stael, de Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem. Ok? Hoje nós estamos na nossa 7ª leitura, mais Mafitir. Estamos no capítulo 27 de Levítico, a partir do versículo 29 até o 34, né? Então, nós temos aí, na primeira parte, nós temos sobre a questão das leis adicionais de consagração do animal primogênito. Temos aí a questão, né, dos versos 30 e 31, a redenção do segundo dízimo. Depois, né, nos versículos 32 a 34, nós temos aí o dízimo dos animais, né, que nos fala a respeito destas questões aqui. Vamos ver os nossos comentaristas, né, o que eles trazem para nós dentro desse aspecto, antes da mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, nós temos aqui dentro das leis adicionais um animal primogênito, uma oferenda de primogênito a Deus, né? Que deve ser sacrificado como uma oferenda de primogênito. Ninguém pode consagrá-lo como outro tipo de oferenda, seja ele um novilho, cordeiro ou cabrito, ele pertence a Deus, né? Então, é uma santidade de santidades para Hashem. Então, os nossos mestres, eles comentam que uma pessoa poderia preferir servir a Deus de um modo que ele se sentisse superior ao que lhe foi exigido. Por exemplo, uma pessoa poderia sentir que tarefas simples deveriam ser confiadas aos outros, enquanto que ele, né, deveria se envolver com assuntos mais elevados, como, por exemplo, os estudos da Hassidut, né? Por outro lado, outra pessoa poderia argumentar não ser suficientemente merecedora, né, dos estudos de Hassidut, já que sua capacidade de compreensão não é tão desenvolvida e que deveria se envolver com tarefas mais simples, né? Então, nós temos os dois tipos de pessoas e pensamentos. Então, a resposta para isso, os nossos mestres falam que nenhuma distinção pode ser feita entre animais melhores e piores, né? É o 10º animal que não pode ser substituído. Esse 10º animal, ele está dentro dos versos 32 a 34 do capítulo 27, que fala o dízimo dos animais. Então, ou seja, os animais, eles são contados. Quando chega no 10º animal, esse 10º animal, ele é consagrado a Deus. E ele não pode ser substituído. Então, faz a contagem do gado, seja ele novilho, cordeiro ou cabrito, né? Então, chegou no 10º, então é separado de cada rebanho, esse 10º é separado para ser consagrado a Deus, né? E ele não pode ser substituído. Então, por isso que fala aos mestres que, em resposta a essa questão sobre o serviço a Hashem, uns acham que não são dignos ou preparados para fazer algo especial. Outros acham que não são dignos para fazer uma coisa simples, mas que é mais digno de fazer coisas mais elevadas. Então, fica esses dois grupos de pessoas. De uma certa forma, os dois grupos estão se eximindo de alguma responsabilidade. E aqui os nossos mestres, segundo Ramban Maimônides, ele fala que o 10º animal ele não pode ser substituído. Pode ele ser perfeito ou não, mas ele não pode ser substituído. E então, né, os nossos mestres, entre eles Rambam, traz exatamente essa questão que não se pode
separar ou fazer distinção entre animais melhores e piores. O 10º animal, ele não pode ser substituído. E então aí os sábios transportam isso para o serviço a Hashem. E o serviço a Hashem, eles dizem assim, o desejo da pessoa de substituir a tarefa para a qual ela foi designada, seja para as reflexões, os estudos, ou seja, para coisas simples, né? Por exemplo, fazer a faxina, a higienização do ambiente onde a comunidade se reúne, onde o pessoal se reúne na sinagoga Benei Noach, né? Um serviço simples de porteiro, por exemplo. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou ficar aqui nesse cantinho meu aqui que é muito bom, né? Eu não vou ter dor de cabeça. Aí o outro que é designado para ir lá para fazer esse serviço de porteiro, por exemplo, né? Ele fala, não, peraí, isso daqui não é para mim, não, eu sou preparado para coisa mais elevada, né? Então coloca outro no meu lugar. E aquele que foi escolhido para, né, ou designado para fazer o estudo, e ele age de forma contrária, não, isso daqui não é para mim, não, arruma outra aí que eu vou lá ser o porteiro lá, né, por exemplo, né? Então, na realidade, o 10º animal representa o nosso serviço a Hashem, para nós fazermos aquilo que foi designado. Você foi designado para ser porteiro, Baruch Hashem. Mesmo que você sinta assim, puxa vida, eu para fazer estudo eu sou excelente. Mas se você foi designado para ser o porteiro ali naquele momento, naquela situação, faça com humildade e faça da melhor forma possível, porque você está fazendo para Hashem, para o Eterno. Você foi designado, você vai estudar aí uma porção dessa semana da Parashá, né? E você vai trazer aqui uma palavra, né, na nossa reunião aqui entre os irmãos, entre os amados aqui, você vai falar esse trecho aqui, ok? Aí ele fala, puxa vida, eu não estou preparado para isso daqui não serve para mim. Faz o seguinte, traz o porteiro para cá e eu vou no lugar do porteiro. Não é para fazer isso. Então, o que Maimônides e os nossos sábios falam e nos orientam sobre essa questão é que nós não podemos trocar a tarefa. Se foi designado é porque Deus tem propósito naquilo. Pode ser mais simples ou mais complicado, mas vai ser de grande serventia para você e honra para Deus. Então faça da melhor forma possível. Amanhã é outro dia. Amanhã é uma outra situação. Mas você foi designado, você não pode ser substituído. Trocar de função para aquilo que foi designado está conectado com a má inclinação. A alma animal está falando mais forte. Em vez de você dizer, sim, senhor, é isso que eu estou sendo designado hoje? Sim, senhor. Vou fazer para o meu Deus da melhor forma possível. Acabou. Amanhã, continue confiando que o Eterno proverá sem sombra de dúvidas. Então, assim, uma pessoa deve realizar o trabalho que lhe foi destinado com dedicação, sem procurar um substituto. Faça você o que foi designado. Se você foi designado, porque neste momento, naquela situação, é você que precisa fazer, não é outro. Então faça da melhor forma possível, porque você está fazendo para Deus. E isso que é mais importante, estar conectado dentro desse aspecto aqui, ok? E segundo os ensinamentos racídicos, né, que traz para nós, como o começo está conectado com o começo está conectado ao fim e o fim está conectado ao começo, segundo o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 7, nós vemos que o livro de Vaikra, que começa falando sobre o sacrifício dos animais, termina com o mesmo assunto. O sacrifício do primogênito, que é o versículo 26 que nós vimos, e os dízimos dos animais, que são os versos 32 e 33.
que nos fala aqui. Então, uma distinção fundamental entre esses dois tipos de sacrifícios é que o primogênito é selecionado por Deus, enquanto o dízimo dos animais são selecionados pelo homem. É a contagem, até 10. O 10º animal que passa sob o bordão será o dízimo, como diz o verso 32. Assim, ao terminar o livro de Vaikra, tratando do assunto de dízimo dos animais, a Torá enfatiza a importância da iniciativa do homem em seu serviço divino. Por isso que a sua tzedakah, ela está conectada com oferta, doações e dízimos, atos de bondade, atos de misericórdia, para poder fazer o serviço divino. Deus nos fez de uma maneira pela qual uma pessoa prefere uma medida de sua própria produção do que 9 medidas de seu companheiro, segundo Bava Metzia 38a. A razão principal para isto é que o homem pode imergir verdadeiramente em seu próprio serviço divino, ao invés de constantemente confiar na inspiração de cima, cumprindo a intenção de Deus de que o mundo seja santificado pelos esforços do homem, né? Então, nesse encerramento aqui dos ensinamentos do Hassidismo, está dizendo o seguinte: nós precisamos fazer a nossa parte da melhor forma possível. Por isso, você foi designado, escolhido para fazer tarefa X, faça da melhor forma possível. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Hashem. Você é esse 10º animal. Seja qual for a situação ou o sentido, você é esse 10º animal. Cada um de nós é esse 10º animal. Por quê? Porque o que você precisa fazer, faça da melhor forma possível. Não procure um substituto. Faça. Porque você está fazendo para Deus. E Deus está esperando. E não adianta arrumar um substituto, porque não vai dar certo. Porque Deus, Ele fez com que a situação colocasse você naquela determinada posição para fazer determinada coisa. Ponto final. E não adianta colocar um substituto, não vai dar certo. Então, por isso, nesse aspecto aí, que nós possamos fazer, sem sombra de dúvidas, a parte que nos cabe dentro desse aspecto nosso aqui, ok? Então, não dê vazão à sua alma animal, tirar o corpo fora. Execute. Baruch Hashem. O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele traz para nós 2 mensagens para nós finalizarmos o livro de Levítico e fazermos o Razak, né? Tá preparada, Edna? Tá preparada para o Razak aí? Daqui a pouquinho. Então, nós temos aqui na nossa última aliá, no capítulo 27, né? Versos 16 aqui em diante, onde nos fala sobre consagrar um campo de sua propriedade hereditária, né? Então, se uma pessoa consagra um campo de sua propriedade hereditária. Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala que aqui é uma questão de, na realidade, honrar os nossos filhos, certo? Um homem consagra a Deus parte do seu campo herdado, né? Então, a Torá permite doar ao templo ou os seus sacerdotes posses que Deus nos outorgou. Não se considerará que estamos sendo ingratos com ele ou talvez nos esquivando da responsabilidade que depositou em nós ao colocar esses recursos à nossa disposição. Ou seja, o que chega às tuas mãos, ele não é uma coisa por acaso, tem propósito.
Deus está no comando dessa história. E Ele está esperando uma reação positiva da sua parte, ok? Então a resposta a essa realidade é o seguinte: todas as nossas posses pertencem a Deus. Nenhum de nós pode dizer, isto é meu. Tudo pertence a Deus. Por que você diz assim, Deus é tudo, tudo é Deus? Então vamos mudar a pronúncia. Deus é tudo. Tudo pertence a Deus. Porque Deus é tudo. Tudo é dele, sem exceção. Então, por isso, as nossas posses não são nossas. Nós apenas a recebemos da parte de Deus para administrarmos. Para que nós possamos elevar o nosso mundo físico através das nossas posses. Então, quando você consagra através da Tzedaká, ofertas, dízimos, doações, posses e coisas semelhantes, você está consagrando isto a Deus. Você está elevando isso a níveis de santidade para Deus. Porque tudo pertence a Deus. Nós apenas somos mordomos, administradores desses bens. Continuando. Ele as colocou à nossa disposição durante as nossas vidas somente para que nós a refinemos. E assim, ao refiná-las, conectando-as com a Torá e os mandamentos, os preceitos, também acabemos refinando a nós mesmos e ao mundo. Então a finalidade de Deus é que todas as nossas posses sejam refinadas e elevadas a níveis de santidade, para que isto sirva de refinamento para nós mesmos e para o mundo. É transformar o mundo para ser a moradia de Deus. É levar cada vez mais luz. Quanto mais você é miserável, mais você está colaborando para o mundo ser trevas. Guardando as devidas dimensões, quanto mais você é um praticante da Tzedaká, mais você está trazendo luz e está refinando as questões físicas, materiais e financeiras, você mesmo e o próprio mundo, para ser transformado na moradia de Deus. Continuando, portanto, não temos direitos inerentes sobre aquilo que possuímos. Isso não é nosso para que abusemos ou desperdicemos por simples prazer ou vontade. Ou seja, tem muita gente que diz que quer... se eu fosse rico, eu ia doar tanto para as causas Benei-Noa. E na realidade, lá no fundinho, ele está dizendo assim, se eu fosse rico, eu ia viajar e ia conhecer o mundo inteiro. Ia comprar do bom e do melhor. Ia ter o carrão do ano. Uma casa que seria um palácio. Ele está pensando no seu bel prazer e não em transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso que muitas vezes, o pobre continua pobre. Senão vira uma desgraça na vida dele. Uma das histórias racídicas, nos fala que Deus chegou para duas pessoas, dois homens, e disse, você durante 7 anos vai ser pobre e você durante 7 anos vai ser rico. E no final dos 7 anos eu vou inverter os papéis. O rico vai ficar pobre e o pobre vai ficar rico. Tudo bem. E então, aqueles 2 homens foram cumprir suas missões. Aquele que foi escolhido para ficar como pobre durante os próximos anos, ele seguiu o curso dele, ficou debaixo de sombra e água fresca, esperando os 7 anos passar, porque depois ele ia ficar rico. Então, não se esforçou para nada, não fez nada. Afinal de contas, daqui 7 anos eu vou ficar rico. E aquele que ficou rico, ele fez o quê? Ele pegou a sua riqueza e começou a empreender.
E aí ele fez um negócio, dois, aí ele fez uma microempresa, depois já fez uma empresa, aí a sua empresa se tornou uma grande empresa, ele empregou dezenas e algumas centenas de trabalhadores, né? Foi pagando salário justo, né? Foi realmente fazendo as coisas dentro da justiça, etc. e tal, e foi multiplicando os seus bens. E também, né, os trabalhadores que estavam com ele, os colaboradores, né, sempre tendo a alegria de trabalhar com ele, de ficar com ele, porque afinal de contas ele era um ótimo patrão. Chegou o final dos 7 anos, então Deus reuniu os dois e falou, bom, agora é hora de trocar os papéis. Obviamente o pobre, ele começou a dar pulos de alegria e falou, oba, agora eu vou pegar meus 7 anos de riqueza, que maravilha. E aquele que ficou rico durante 7 anos e realmente desenvolveu, aplicou, etc. e tal, então ele pediu uma palavra, né? Falou, Senhor, posso falar uma coisa? Pois não, pode falar. Ele falou, Senhor, tu me deste a riqueza durante esses 7 anos. Eu trabalhei, eu multipliquei aquela quantia que o Senhor me deu, eu abri negócios, empreguei muitos trabalhadores, e esses trabalhadores, eles dependem de mim para a manutenção deles e das suas famílias. E eles estão bem, e eles estão realmente trabalhando honestamente, e eles estão ali cuidando das suas famílias com dignidade. Então, os negócios estão dando bem. Então, eu peço ao Senhor que não mude isto, porque as coisas estão dando bem. E elas tendem a continuar bem por causa da nossa própria iniciativa e temor a Ti. Então, eu suplico ao Senhor para não mudar esse papel. Então, Deus respondeu àquele homem, né, rico, que foi por 7 anos, e ele realmente multiplicou os seus bens e não ficou sozinho. Os seus colaboradores também tinham um salário digno, né, eram tratados com dignidade e eles recebiam um salário justo, né, e estavam felizes em trabalhar com aquele Senhor. Então Deus disse, a sua petição é digna, eu acato a sua petição e você continuará sendo rico. Aí o pobre entrou em desespero. Falou, mas peraí, o Senhor falou que depois de 7 anos eu ia ficar rico. Ele falou, então, você sabia que realmente depois de 7 anos você ficaria rico. E o que você fez? Você não fez nada. Você não esforçou para nada. Você só ficou pensando na riqueza daqui 7 anos. E você continuou sendo um desocupado, um vagabundo. Lógico que Deus não falou isso, né? Mas para entendermos o real papel daquele pobre que tinha a esperança de ficar rico depois de 7 anos. Quer dizer, não fez nada, ele cruzou os braços. Então ele não se mostrou digno para poder ter uma investidura desta proporção. Ele não se mostrou confiável para poder ter em suas mãos uma riqueza tal, porque ele iria gastar nos seus prazeres e deleites e não iria sobrar nada. Então continuou pobre. Agora ele tem que labutar para poder conquistar alguma coisa, para poder viver e sobreviver. Então, amados, essa pequena história que os nossos sábios trazem para nós é exatamente uma visão da nossa responsabilidade que nós temos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante do próximo. Então, como diz aqui, né, honrar os nossos filhos, que fala sobre se uma pessoa consagra, né, o campo de uma propriedade hereditária, quer dizer, ele recebeu por herança. Então, os pais que têm realmente alguma coisa a passar para os seus filhos, passam com fidelidade, com sabedoria e temor aos céus, para que no amanhã, quando eles tomarem posse, né, das
das suas ocupações ou responsabilidades ou seus negócios, sejam eles quais forem, né, eles o façam com dignidade e não como esse pobre desocupado, irresponsável, né, para que realmente os nossos filhos, eles realmente sejam dignos de receber uma herança ali na frente, seja ela de ordem espiritual, física, financeira ou material, né? Seja qual for a herança, que eles possam assumir sem sombra de dúvidas, com realmente, como que fala? Com dignidade, ok? A Maribel Pereira de Acosta pergunta: dar para obter a prosperidade espiritual. Aliás, ela está dizendo, né? Dar para obter a prosperidade espiritual. É exatamente isso. A prosperidade espiritual, ela se manifesta nas questões físicas, financeiras e materiais, né? Então, realmente, a Tzedakah, ela traz vigor, saúde, ela traz portas abertas para novos negócios, novos trabalhos, né? Desenvolvimento profissional, empresarial, assim como também a própria prosperidade material e financeira. Por quê? Porque se a pessoa ela é de confiança, ela é digna e ela é fiel a como esse trabalhador, como esse homem que ficou rico durante 7 anos, ele honrou realmente a confiança que lhe foi dada, então Deus sabe que essa pessoa, ela sempre vai procurar elevar e santificar as questões físicas, financeiras e materiais em prol de um mundo ser transformado para ser a morada de Deus. Então, por isso, esta é a melhor forma de lhes assegurar a mais verdadeira e duradoura felicidade. Isto é exatamente dar a educação com base judaica para os nossos filhos, baseados nos valores eternos da Torá. Esta é a base, esta é a forma de assegurar para os nossos filhos a verdadeira e duradoura felicidade. No outro campo que nós temos aqui, onde nós temos no capítulo 27, verso 26, um animal primogênito deve ser sacrificado como uma oferenda de primogênito a Deus, né? Então aqui o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele incorpora esta passagem bíblica para a nossa vida do dia a dia, que significa responder ao chamado de Deus. Então, esses dois temas que nós temos aqui, né, nos fala exatamente de fazer com os nossos animais primogênitos e com um em cada 10 dos nossos animais, seja bovino, ovino ou caprino, né? Em geral, os animais primogênitos, ou seja, todos eles devem ser oferecidos como sacrifício, né? Aos Kohanim se oferece parte de sua carne para ser consumida. O 10º animal, né? O 10º dos animais deve ser consumido pelos seus próprios donos em Jerusalém. Esses 2 mandamentos refletem 2 facetas complementares da instituição dos sacrifícios: santificar o mundo e santificar a nós mesmos, né? Então, ou seja, trocando em miúdos de forma mais simples, o sacrifício do animal primogênito, tanto do gado bovino, ovino e caprino, o primogênito de cada gado, desses 3 tipos aqui, né, servem para santificar o mundo, né? O sacrifício deles serve para santificar o mundo. E o 10º animal de cada gado, ele é contado, né? Os animais, então eles passam lá no corredor e ele é contado. A hora que chega no 10º, o 10º é separado. O 10º é separado, ele vai servir de oferenda agradável a Hashem. O animal primogênito, ele é totalmente oferecido aos Kohanim. Então, parte da carne do primogênito, do animal primogênito, os Kohanim, os sacerdotes, podem
comer, saborear, só os sacerdotes, ok? Isso representa que esse sacrifício do primogênito é para santificar o mundo, porque os Kohanim, os sacerdotes e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o serviço deles é para santificar o mundo. Não somente o povo judeu, mas o mundo, as nações. Por isso tem o sacrifício dos touros, os 70 touros, justamente representando as nações. Então é santificar o mundo. Enquanto que o 10º animal, que é perfilado, passa pelo corredor da contagem, quando chega o 10º animal, ele é separado para ser também sacrificado, consagrado a Hashem, certo? Só que desse animal, o proprietário e os seus familiares vão saborear da sua carne. E isso significa santificar a si mesmo. Então, os sacrifícios, lembrando que os sacrifícios são as nossas preces, é o nosso serviço a Hashem no nosso dia a dia. É assim que nós vamos santificando o mundo e vamos santificando a nós mesmos e vamos nos refinando e vamos curando as nossas emoções e dessa forma nós vamos transformando o mundo para ser a moradia de Deus, cada vez mais atraindo, trazendo, a luz divina, a presença divina para este mundo inferior. Então, desta forma, os 2 mandamentos compõem uma conclusão apropriada para o livro de Levítico, no qual escutamos o chamado de Deus, que nos desafia a viver com total consciência de nosso potencial inato como judeus e não judeus, como judeus, um povo eleito, e como não judeus, os Bnei Noach, que realmente abandonou toda a idolatria, toda a vã maneira de viver, e abraçou o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e ombro a ombro com o irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, estamos aí transformando este mundo, trazendo mais luz para santificar este mundo, para prepará-lo para os dias da redenção final com Mashiach, preparar este mundo para ser definitivamente o seu princípio do seu projeto na criação, fazer deste mundo a sua moradia. Então, já que santificamos a realidade mundana através do nosso serviço diário a Hashem, certo? Desta maneira, estamos cumprindo o propósito da criação, fazer com que o mundo seja uma verdadeira moradia para Deus, que é a nossa tarefa suprema. Então, nós precisamos fazer com que tudo aquilo que está conectado conosco não é nosso, não é uma posse minha, mas tudo pertence a Deus. E Ele confiou a cada um de nós, segundo a medida daquilo que Ele conhece exatamente cada um de nós, segundo a medida daquilo que nos é pertinente, para que nós possamos elevar este mundo a níveis de santidade, trazendo mais luz, mais presença divina, e vamos transformando este mundo. E tudo aquilo que nos pertence, na realidade não é nosso, pertence a Deus. E nós precisamos santificar para Deus todas essas questões, seja de ordem conectadas conosco, seja de ordem espiritual, física, financeira ou material. Tudo pertencemos a Hashem. E tudo precisa retornar para Hashem da melhor forma possível, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Então essa é a mensagem do livro de Levítico, encerrando então o 3º livro de Levítico. Edna? Tá vindo? Então nós vamos agora, como é de praxe, encerramento de cada um dos 5 livros da Torá. Então nós fazemos Razak, Venit, Razek, no hebraico, e a tradução é seja forte, que nos fortifiquemos, Então nós vamos fazer 3 vezes, Primeiro em hebraico, depois em português e depois em hebraico, Eu vou falar
e vocês vão repetir junto com a Edna, ok? Tá bom? Vamos lá, primeiro hebraico, depois português, depois hebraico. Baruch Hashem. Ok? Pronto aí, dona Edna? Então vamos lá. Então, encerrando o livro de Levítico, Razak, Razak, Venite, Razek. Força, força, que fiquemos fortalecidos. Razak, Razak, Venite, Razek. Força, força, que sejamos fortalecidos. Razak, Razak, Venite, Razek. Força, força, e que sejamos fortalecidos. Baruch Hashem. Então, assim, amados, nós finalizamos o livro de Levítico e pela misericórdia de Hashem, né, vamos iniciar o livro Bamidbar a partir de amanhã. Shavuot, uma boa passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, né, e assim nós possamos estarmos aí seguindo a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Shalom, Shavuot.